E que tipo de interações que ocorre entre os grupos R dos aminoácidos, né? Podem ser de vários tipos, né? Porque depende da natureza dos grupos R presentes em cada aminoácido. Pode ocorrer, por exemplo, a questão de repulsão ou atração eletrostática entre grupos R de aminoácidos carregados. Nós sabemos que os aminoácidos podem ser do tipo carregados positivamente ou carregados negativamente, ok? Pode também ocorrer questão de impedimento estérico ou impedimento espacial entre grupos R muito volumosos, tá? Então aí no caso também pode estabilizar ou desestabilizar a estrutura. A gente pensa então, né? A repulsão ou atração, ambas podem estabilizar ou desestabilizar a estrutura, dependendo das demais interações que ocorrem dentro da alfa-hélice. O volume, de modo geral, não pode ser muito grande dos grupos, justamente porque ocorre um impedimento espacial. Uma outra coisa importante também é a gente verificar que interações entre essas cadeias laterais, né, entre os grupos R de aminoácidos, elas ocorrem normalmente também entre aminoácidos passados entre si por 3 ou 4 resíduos. Nós vimos que as interações de hidrogênio e ligações de hidrogênio ocorrem a cada 3 passos, a cada 3 resíduos de aminoácidos dentro da cadeia, né? Então, as interações das cadeias laterais também ocorrem entre 3, mas também pode ser entre 4 resíduos dentro da cadeia, tá? Ocorre também que resíduos de glicina e prolina normalmente causam a desestabilização da alfa-hélice. Por quê? A glicina ela apresenta um grupo R muito pequeno, que é no caso o hidrogênio, que é um grupo muito pequeno e que impossibilita, por exemplo, que ocorra uma estabilização por impedimento espacial. Ou seja, o volume do grupo ele, às vezes, precisa que seja grande o suficiente, muitas vezes, para que ocorra uma estabilização. E isso, o volume menor desse hidrogênio faz com que ocorra realmente uma cadeia com menos impedimento estérico e ocorre ainda assim uma desestabilização. No caso da prolina, a prolina é o único aminoácido que apresenta o grupo R, né, a cadeia lateral, que é cíclica, ou seja, ela está ligada covalentemente ao próprio carbono alfa. Isso faz com que ocorra uma torção dentro da cadeia da alfa-hélice, destabilizando por demais, destabilizando significativamente a alfa-hélice. A prolina e a glicina, normalmente, então, quando elas ocorrem normalmente no final, né? No final de uma alfa-hélice, num período de transição que a gente vai falar daqui a pouco, que vai gerar um outro tipo de estrutura secundária. E interação também entre resíduos de aminoácidos nas extremidades do segmento, né? Da parte da hélice, né? Fazem com que ocorra, por exemplo, um dipolo elétrico. O que seria esse dipolo elétrico? Dipolo é a diferença de cargas, né, entre duas cargas. E essas cargas elas ficam carregadas então positivamente num polo e negativamente no outro. Isso cria então esse dipolo. Interação entre resíduos de aminoácidos nas extremidades do segmento, né? E esse dipolo, dependendo da característica dos aminoácidos, dos resíduos que estão nas extremidades, isso pode acarretar também ou na estabilização ou desestabilização. Forças eletrostáticas muito intensas podem gerar normalmente uma desestabilização, justamente pela questão de atração com outros grupos ou repulsão muito forte, ok? Dentro de uma alfa-hélice. Então, a atração ou repulsão eletrostática é um quesito importante para a estabilização da estrutura, né? Gente, isso tudo já considerando que a ligação de hidrogênio é a ligação mais importante para a estabilização da alfa-hélice, tá? O volume dos grupos R é importante, seja para a estabilização ou desestabilização. Um grupo R muito volumoso ele pode também destabilizar, mas um grupo R de tamanho de volume considerável ele pode ser estabilizador. Um grupo R minúsculo, como o da glicina, pode ser prejudicial para a manutenção da alfa-hélice, ok?
Bom, e aí então nós temos que considerar isso tudo na hora que nós vamos avaliar essa estabilidade da estrutura. Bom, então está a estrutura secundária da alfa-hélice. Nós vemos aí que essa estrutura secundária ela tem uma visão longitudinal, né, e uma visão lateral, no caso, né? Essa visão longitudinal, nós podemos ver claramente o eixo, né, o sulco, o caminho da onde passa o eixo, né? Os grupos R, denotados aqui em roxo, eles estão todos na face exterior, né? Isso não quer dizer que eles não interagem entre si, como a gente acabou de ver, né? No caso, que eles podem interagir por meio de interações eletrostáticas, né? E aí, no caso das extremidades da cadeia, da estrutura secundária da alfa-hélice, ela vai gerar um acúmulo de carga, se ocorrer, então, em resíduos que apresentem grupos R carregados positivamente ou negativamente. E a identidade deles vai realmente interferir nessa estabilidade. Bom, então, em várias representações da alfa-hélice, né? Aqui a representação aqui de cada ligação com os átomos, né? Nitrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, certo? E os grupos R. Aqui as posições das ligações peptídicas no plano, né? Em cada plano aqui é uma ligação peptídica. Aqui é o volume ocupado por cada átomo nessa representação, aqui considerando que os grupos R são minúsculos, né? Considerando como se fossem hidrogênios, mas esse aqui pode variar bastante. E uma hélice, né? Colocando aqui somente a parte da hélice da estrutura, ok? Bom, então um exemplo aqui de um segmento que contém alfa-hélice, né? No caso, a subunidade beta da hemoglobina, apenas uma das subunidades que compõem a proteína hemoglobina, que ela é multimérica, como nós já vimos, né? Do tipo tetramérica, 4 subunidades. Bom, então a segunda estrutura secundária é a folha beta, né? A folha beta ela é estabilizada por ligações de hidrogênio a partir da carbonila restante a partir do grupo carboxila ligado ao carbono alfa e o grupo amino, que também está ligado ao carbono alfa, né? E essa ligação de hidrogênio entre a carbonila e o amino, né, de cada resíduo de aminoácido na cadeia principal, ela acaba estabilizando a cadeia, a sequência primária, a partir de ligações de hidrogênio também. Ou seja, aqui novamente o papel fundamental das ligações de hidrogênio para a estabilização da cadeia. Bom, aqui então um exemplo de uma folha beta totalmente estendida, mostrando os grupos R em verde, né? O oxigênio em rosa, no caso, e o nitrogênio em azul, né? Com os carbonos aqui em escuro e o hidrogênio em branco. Bom, a estrutura secundária, então, baseada em folha beta, né? A estrutura secundária baseada em folha beta, ela apresenta também uma distância específica, tal como a distância entre os resíduos dentro dos sulcos da alfa-hélice, certo? A alfa-hélice também tem aqueles passos, né, de 3 resíduos para cada ligação de hidrogênio e 3 a 3,6 resíduos para cada volta, né? E aqui nós temos 13,5 angstroms, né, de uma base planar, né, de um plano, né, de um retângulo, que compõe, né, como se fosse uma folha, né, essa parte da folha beta. E notem aqui que nós temos duas cadeias peptídicas que interagem a partir de ligações de hidrogênio entre o grupo amino e o grupo carbonila da carboxila de cada cadeia peptídica, certo? De cada cadeia polipeptídica. Como eu falei, na folha beta do tipo antiparalela, ocorre que nas extremidades nós temos aqui uma alternância entre o grupo amino, o grupo carboxílico, o grupo amino e o grupo carboxílico. Isso dá uma orientação do tipo antiparalelo, certo? Porque as retas não são no mesmo sentido, apesar de serem paralelas. Então, isso se dá a partir da questão da diferente composição das extremidades. E notem então que as ligações de hidrogênios em uma folha beta antiparalela, elas são retas. Elas apresentam um ângulo reto em relação à posição das
das cadeias polipeptídicas. Já nas folhas beta do tipo paralelas, ocorre um não alinhamento, né? Uma ligação mais diagonal, ou seja, mais distante entre a ligação de hidrogênio mais distante entre o grupo carbonila de uma cadeia polipeptídica com o grupo amino de outra cadeia polipeptídica, certo? O que enfraquece a ligação em termos de força de ligação de hidrogênio. Porém, os grupos R eles estão completamente alinhados. Então, a compactação dessa estrutura ela é mais fraca, mas ela é muito mais simétrica do que a cadeia antiparalela, que é mais forte, é mais compacta devido à questão da proximidade entre as cadeias em decorrência do ângulo da ligação de hidrogênio entre as cadeias polipeptídicas. Então, comparando aqui a folha beta paralela e antiparalela, no caso nós temos isso de novo, né? Nós temos aqui uma orientação antiparalelo, porque as extremidades são diferentes na antiparalela, e na paralela nós temos extremidades iguais, né? No caso aqui, na antiparalela nós temos na paralela nós temos aqui a extremidade com a carbonila em ambas as cadeias, e na antiparalela a carbonila e o grupo amino, né? Carbonila, novamente lembrando que a carbonila advinda do grupo carboxílico, né, ligado ao carbono alfa. Bom, volta aos loops, como eu falei ali agora há pouco, né? São as conexões entre, por exemplo, segmentos, são os términos dos segmentos de alfa-hélice e folha beta. Normalmente, a presença de certos resíduos de aminoácidos causa que ocorram essas transições. E essas transições normalmente são evidenciadas por uma grande quebra na estrutura, uma grande mudança de direcionalidade da estrutura. Isso se dá pela questão da presença, por exemplo, de alguns resíduos, tais como a glicina e a prolina. Então, voltas ou loops conectam bem segmentos de alfa-hélice e folhas beta. Eles mudam a direção da cadeia, ok? Devido à questão dessa quebra, o grupo R da glicina faz com que ocorra essa quebra abrupta da alfa-hélice, por exemplo, né? E a prolina também, com seu grupo R ligado ao carbono alfa. E as voltas ou loops são estabilizadas também por ligação de hidrogênios. E notem mais uma vez, tal como ocorre na alfa-hélice, a ligação de hidrogênio ocorre a um passo de cada 3 resíduos da posição original. Ok? Ou seja, um aminoácido na posição, ele vai interagir com a ligação de hidrogênio com o quarto aminoácido, né? 3 aminoácidos após a sua própria posição, né? Com relação ao grupo amino de um carbono alfa de um resíduo e a carbonilo de um carboxílico ligado ao carbono alfa do outro resíduo, né? O resíduo 3 posições à frente. Bom, então nós temos aí a torção beta e a curva beta. Ou curva beta, né? Que tanto faz. Então, a torção beta ou curva beta, elas dependem da presença de alguns resíduos, como o caso da glicina, né? Notem aqui a presença do hidrogênio, o seu volume pequeno faz com que ocorra uma torção considerável na estrutura, né? Então, se ocorrer aqui uma folha beta ou uma alfa-hélice, a presença da glicina desestabiliza a cadeia, e isso então caracteriza uma torção. Essa glicina, então, no caso, disponibilizando o seu grupo amino, 3 posições após, nós temos então esse grupo amino com o seu hidrogênio, efetuando uma ligação de hidrogênio com a carbonila do quarto resíduo de aminoácido à frente. Ou seja, 3 posições à frente da glicina. Bom, então, isômero de prolina também é importante que a gente lembre que a prolina, como um aminoácido cíclico, ou seja, que o grupo R ele se encontra ligado ao carbono alfa, esse grupo R faz com que ocorra dois tipos de configurações em termos de isomeria espacial, que é no caso o isômero trans e cis, tá?
Então, qual que seria a conformação que é privilegiada para a torção ou curva beta? A porção cis, justamente porque ela que promove essa curvatura. A porção trans, ela não permitiria que ocorresse essa mudança abrupta de direção da cadeia, seja da folha beta ou na alfa-hélice.